E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e vocês estão sentindo falta dele, estão achando que não estão aqui? Pois ele está! E este é o Mestre do Terror. E hoje a gente vai começar uma nova série no canal. É sim, a nova série de segunda finalmente iniciou. Série de humor acabou, que bons ventos a levem, né? Já tava na hora. E vamos começar uma nova série. E qual é o tema dessa nova série? Há um tempo atrás, eu bolei... Não chegou a ser uma série. Foram só alguns vídeos que eu decidi nomear com os gibis que eu amei. Onde eu comentava algumas revistas, algumas edições, alguns quadrinhos que eu comprei, ou troquei, ou guardei, enfim, e que tinham marcado a minha vida de leitor e tal, tinham ficado marcados na minha vida e que eu amava por alguma razão, e eu explicava quais eram razões das mais variadas. Pois bem, na nova série de segunda nós vamos fazer o caminho inverso agora. Essa série não vai se chamar Os Gibis que eu odiei, embora seja sinônimo, é basicamente isso. Aqui eu vou falar sobre todos os gibis, todos os quadrinhos, todas as publicações que eu me arrependi de ter comprado. Que eu tenho até hoje, mas, né, eu comprei, troquei, eu ganhei de presente, não vai ser só necessariamente comprei, né, mas que eu me arrependi de ter adquirido. Que não valeram a pena pra mim. E assim como na série dos gibis que eu amei, as razões deste meu arrependimento, as razões pelas quais eu tenho bronca, eu tenho problemas com essas edições, também serão das mais variadas. Algumas vão ser porque eu realmente não gostei da história em si, do quadrinho, né, em si. Outras podem ser porque eu não gostei só da arte. Outras podem ser porque de alguma forma ao fazer a aquisição eu cometi um engano, ele não era o que eu esperava. Enfim, as razões serão as mais variadas, mas na nova série de segunda só vão desfilar por aqui quadrinhos que eu me arrependi de um dia ter adquirido. E eu vou começar direto com essa maravilha aqui. Comandos em Ação número 11, da editora Abril. Com esta capinha bonitinha. Esse é um dos grandes arrependimentos de aquisições que eu fiz nos últimos tempos, meus amigos. E já explico por quê. Por várias razões. Várias razões. A primeira e mais importante delas, vamos colocar em contexto, eu comprei essa edição num lote. Eu comprei um lote fechado com várias edições e ela veio junto. Ela foi uma das razões de eu comprar esse lote. Não era possível comprar o lote desmembradamente, né? A pessoa não vendia o lote desmembrado, só vendia todo mundo junto. E ela foi uma das razões de eu querer comprar o lote. Eu queria essa revistinha do Comandos em Ação, porque tem muita nostalgia aqui, né, cara? Né? Anos 80 e tal. Eu acompanhei Comandos em Ação no desenho animado da TV. Nem lembro mais se passava na Globo, onde passava, mas eu acompanhei, eu curtia pra caramba. Eu cheguei a ter uma ou outra revistinha dos Comandos em Ação quando eu era moleque. Então, por toda essa nostalgia, é um gibi que a gente já não vê mais tanto por aí, né? Eu quis. Uma das principais razões, haviam outras, mas, né, outras revistas no lote que me interessaram, mas uma das principais razões era essa edição dos Comandos em Ação. Quando finalmente adquiri o lote, trouxe para casa e fui poder olhar, porque olha a inteligência do cidadão, eu comprei meio que às cegas assim, tá? Eu fui olhar em casa. Qual não foi a minha decepção quando eu descobri isso? Exato. A edição não tem a capa de trás. Tá sem a capa. Velho, vocês não têm ideia do quanto isso me deixou chateado. É até curioso falar, porque eu já contei aqui no canal várias vezes, eu sou um cara que começou a ler quadrinhos quando criança, como a maioria, mas na minha época
não havia a menor condição, tanto financeira, nunca tive problema de dizer isso, nunca tive vergonha em dizer isso, tanto financeira quanto até mesmo estrutural, porque na cidade onde eu morava os quadrinhos não chegavam mesmo, era muito complicado adquirir, né? Não havia como adquirir quadrinhos novos todo mês, não havia como fazer uma coleção, acompanhar as publicações, era muito complicado. Então eu não tinha nenhum escrúpulo. Os quadrinhos chegavam na minha mão muitas vezes sem as duas capas, faltando página. E eu não queria nem saber, velho. O quadrinho era quadrinho e a gente lia e ficava felizão. Então é até estranho que um cara oriundo, vindo dessa origem, tenha ficado tão chateado quanto eu fiquei. Mas eu fiquei muito porque eu esperava demais dessa revistinha. Tipo, né, tava muito difícil de encontrar comandos em ação por aí hoje em dia. Esses comandos em ação da Editora Abril, eu digo, né? Bem complicado de encontrar e eu queria demais e tal. E eu pensei, adquiri um número. Fiquei mó feliz. Não, velho, não. Olha, veio sem a capa. Isso me deixou por demais chateado. Tanto que eu cheguei a pensar em me desfazer da revistinha. Acabei nunca me desfazendo, tá? Como eu já disse, esse é o número 11 de junho de 1988. Né? E acabou ficando comigo, tá comigo até hoje. Até que olhando assim, ela parece em ótimo estado, né? Se você não virar pro outro lado, parece em ótimo estado. Né? E eu falei Editora Abril porque eu sou meio Zé Ruela, né? Não é da Editora Abril, é Editora Globo. Não sei porque eu falei Editora Abril. Apaguem o Abril, coloquem o Globo. Mas enfim. Aí, velho, foi uma das minhas grandes decepções. Mas aí tinha uma segunda decepção. Embora essa segunda decepção seja uma coisa assim, um tanto inevitável. Essa segunda decepção meio que não poderia ser evitada, mesmo que a edição estivesse impecável. Não poderia ser evitada porque daí já remete a outra questão. E essa outra decepção é, eu fui ler o quadrinho, é irremediável, já tinha comprado, não tinha capa e tal. Eu fui ler o quadrinho, obviamente, né? E vem aqui, né, Stan Lee bem destacado, que Stan Lee não tem nada a ver com isso, né, mas tudo bem. Roteiro do Larry Hama, que sempre se envolvia com essas coisas, e desenho do Mike Wolfsberg, que eu nunca ouvi falar na vida, né. Pelo menos não me lembra nada agora. E quando eu comecei a ler, cara, veio a segunda decepção, porque a minha memória afetiva dessas revistinhas do Comando em Ação, das poucas que eu tive, das poucas que eu li, cara, ela me remetia a outra coisa. A revista parecia bem melhor, entendeu? Parecia haver uma ação mais dinâmica, mais intrépida. Eu lembro que eu tinha uma ideia assim, eu conversava com os meus amigos, com os amigos da época, da infância. A gente, claro, lia quadrinhos, comentava a respeito, e quando o quadrinho estava ligado a uma série de TV, a um desenho animado e tal, as comparações, obviamente, eram inevitáveis. E eu lembro que a gente teve umas 2 ou 3 revistinhas dos Comandos em Ação, e que na nossa cabeça de criança, as histórias nas revistinhas dos Comandos em Ação, eu tenho até uma seção de desenho, né, muito comum na época, desenho do leitor. Mas na nossa cabeça, as historinhas dos Comandos em Ação, né, nas HQs, pareciam mais legais, assim, mais dinâmicas, com uma pegada mais pesada, mais séria na nossa cabeça infantil, do que os próprios quadrinhos. Porque quem assistiu Comandos em Ação lembra, né? Era aquele monte de tiro que era tipo laser, aquelas luzinhas, né? Era pra criança, então os caras não queriam forçar a barra. Ninguém nunca recebia tiro, ninguém nunca acontecia nada, ninguém morria, ninguém se machucava de verdade. Não que nessas revistinhas dos Comandos em Ação tenha isso, tenha morte e tal, que eu me lembro também não tinha muitas coisas não, mas tinha uma pegada mais brutal, assim, se comparada ao desenho animado, pelo menos na nossa cabeça. Cenas como essa aqui, da explosão e os caras caindo e tal, parecia que não eram assim tão comuns, tão fáceis de ver no desenho animado. Aliás, parecia que não tinha nunca no desenho animado. Só que quando eu fui ler
depois de tantos anos, a revistinha dos Comandos em Ação, eu descobri que isso era apenas fantasia de criança, memória afetiva de criança. A verdade é que as edições em quadrinhos dos Comandos em Ação da Editora Globo... Pô, mestre, você me deixa cometer um erro desse? Você vou dizer uma coisa também, né? As da Editora Globo eram muito idênticas ao desenho animado em tudo, né? A ação era um tanto arrastada, tipo, né? Parece, às vezes me deu a impressão de que as coisas estão meio em câmera lenta, de que as coisas poderiam ser resolvidas de outra maneira se os caras, né, pegassem mais firme. A própria motivação dessa história, ó, Operação Oleoduto. Basicamente, os G.I. Joes têm que defender um oleoduto. Eu achei bastante fraco. Os personagens em destaques na revista, com exceção do Snake Eyes, a maioria também me parecia tão coadjuvante, tão desinteressante. Velho, enfim. Duplamente decepcionado, dessa vez enganado pela minha memória afetiva. Mas aí é como eu disse, é outra questão, e uma questão que é inevitável, não tem a ver com o quanto a revista tá legal. Isso significa que eu não tenho interesse em adquirir outras edições da Comandos em Ação da Editora Globo? Editora Globo? Não, é claro que eu quero. Eu tenho muito mais interesse em adquirir qualquer revista em formatinho dos Comandos em Ação do que qualquer publicação mais recente em que eles tenham participado. A memória afetiva ainda é muito forte, a nostalgia ainda é muito grande, né? Inclusive, atualmente eu não tenho nenhum bonequinho dos Comandos em Ação. Um dia eu ainda quero remediar isso e ter um da coleção, né, clássica que tínhamos quando eu era criança. Mas eu apenas agora, digamos, estou mais preparado, sabendo que aos meus olhos de adulto, né, as HQs dos Comandos em Ação, os gibis dos Comandos em Ação são realmente gibis bem fraquinhos, bem para um público bastante infantil, né, e que toda aquela diferença que eu via quando menino se perdeu lá na inocência de menino. Mas enfim, pessoal, esse é o primeiro vídeo dessa nova série, né? As HQs que eu me arrependi de ter adquirido. E como eu disse, vai ser o tema das próximas segundas-feiras aí. E as razões serão inúmeras, não vão ser só porque eu acabei sendo enganado de alguma maneira. Embora provavelmente vá ter outras questões desse tipo, mas vai ter coisa que eu só não gostei do que eu li, vai ter coisa que eu gostei do que eu li, mas talvez não gostei da arte, e vão ter outras inúmeras razões. Eu vou linkando essas razões e deixando aí. Se você que acompanha esse canal tem também, e provavelmente tem, suas HQs, as quais também se arrependeu de ter feito uma aquisição, fala aí nos comentários, vamos de repente trocar essa ideia, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim. E pro mestre do terror, que podia ter me avisado, né, que eu tava falando da editora errada.